Voltamos com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando hoje sobre a medicina tradicional chinesa e a gente está conversando um pouquinho sobre o geral para poder entrarmos numa terapia super interessante, diferente, que tem o nome Ventosa, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre ela já já. E nós temos os nossos especialistas para nos ajudar hoje aqui. Se você quiser fazer sua participação, não esquece que tanto através do Facebook como pelo WhatsApp você pode participar, tirar suas dúvidas ou simplesmente deixar o seu depoimento. E falando nisso, nós já temos o depoimento aqui para começar do Moisés. Ele está falando um pouquinho sobre a China. A China está em terceiro lugar no ranking de medalhas das Olimpíadas de 2016 e eles buscam muito a meditação, respiração, ou seja, é tradição a técnica mental. E a gente realmente começou a conversar sobre isso, trazendo um pouquinho das Olimpíadas, né? Que muitos atletas precisam de terapias complementares, justamente porque existe essa associação da saúde corporal com a saúde mental. Isso é super legal mesmo, porque a gente estava conversando, inclusive, em outra entrevista essa semana, sobre os atletas que se recolhem um tempinho antes da prova para poder pensar, para meditar, para poder, enfim, ficar, para manter o foco, né? Para fazer aquele foco ali todo e tudo mais e conseguir encarar a prova da melhor maneira possível. Dentro dos 5 elementos, que é muito falado, que é os 5 movimentos, existem as emoções, né? Existem a raiva, a alegria, o medo, a ansiedade, né? Todos nós vamos passar ou iremos passar por essas emoções, só que elas não podem perdurar por muito tempo, porque essas emoções que são naturais na nossa vida, né? Ela não pode perdurar por exemplo, 48 horas. Então eles levam muito a sério as emoções, porque ela causa um desequilíbrio nos elementos e progressivamente ela vai causando desequilíbrio até chegar no físico. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, a pessoa está com uma doença psicossomática, veio da mente, porque justamente eles se preocupam muito com a mente. E existem técnicas, existe o Tai Chi Chuan, existem outras técnicas milenares de equilíbrio, respiração, que cuida do corpo também. Ele fez uma pergunta para a gente também em relação à terapia mental. Ele quer saber se a terapia mental auxilia também na saúde do coração. Com certeza, porque tudo é a mente. Inclusive agora com a física quântica, que sempre existiu, né? O Reiki é uma física quântica completa, a terapia floral também. Então, tudo é a mente. E consequentemente, vai trazendo esse desequilíbrio dentro dos órgãos, que a medicina tradicional chinesa tem um mapa, e é bem interessante, até pode de pesquisar para a própria pessoa se entender, porque ela cria esses desequilíbrios, que começa mental, emocional, espiritual, aí depois que somatiza no físico. Tá? Então, claro que atinge sim o coração. Então, as terapias mentais, que são muitas, né, como aqui o Alexandre está falando, vai muito assim, a respiração, a yoga, a meditação. Então, cada pessoa tem que aprender a sua técnica para meditar, para acalmar essa confusão mental, que principalmente que hoje em dia está bastante. Os chineses têm os famosos chazinhos naturais, assim como nós amazonenses? Essa pergunta também é do Moisés. O princípio da fitoterapia chinesa é com chás. Então, se você vai numa farmácia na China, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar os famosos chazinhos. Então, eles pesam as gramas e passam para a pessoa. Você vai numa farmácia convencional, ocidental, você vai ter tudo em cápsula. Lá eles também existem fitoterápicos em cápsula, porém é tudo natural. E o chá faz parte de toda a cultura mundial, né? Porque as plantas, elas são específicas de cada lugar. E eles, na medicina tradicional chinesa, eles prezam muito pelas estações, que está ligado aos 5 movimentos. Então você tem que comer as frutas, as verduras daquela estação, porque eles acreditam que também causa desequilíbrio quando você toma alguma coisa que não é da estação. Então, por exemplo, no inverno, eles tratam desequilíbrios do verão.
No verão, eles tratam do desequilíbrio do inverno, do outono, da primavera. Por quê? Porque as plantas que estão naquele momento é daquela época do ano. Então, os chás, eles fazem parte e é muito bom a gente usar. E as pessoas estão deixando de usar. Lembrando que é importante você consultar um especialista, né, um fitoterapeuta, que ele conheceu, sabe as propriedades, sabe a quantidade e o tempo necessário. Né? Então, tem que ter esse cuidado, porque algumas plantas medicinais, seja da nossa região ou até mesmo da China, existem protocolos que você tem que seguir. Então, não vá tomar qualquer chá ou de qualquer planta, de qualquer forma, porque tem um tempo estimado para você tomar esse chá. Agora vamos lá, vamos entrar no nosso assunto principal do dia, né, que no caso é a ventosoterapia. Conta pra gente, o que significa isso? Eu confesso que quando eu ouço a palavra ventosa, é óbvio que eu já penso em vento. E aí pode ter alguma relação ou não, a gente vai descobrir agora, né? Então, para começar, o que é a terapia ventosa, a ventosoterapia? Então, a ventosoterapia é uma técnica dentro de várias que existem na medicina tradicional chinesa. E a ventosa o que é? Você tira o vento ou cria um vácuo dentro de um objeto oco. Né? Os mais antigos utilizavam chifres, né? Chifres e o fogo. Então você coloca o fogo dentro do chifre ou do copo, né? Como se vê muito hoje, e ele cria um vácuo e vai fazer uma sucção na pele. Né? Hoje em dia nós já temos equipamentos já mais avançados que não precisa do fogo. Mas depende muito do terapeuta, né? Existe equipamento que você faz a sucção do ar, fazendo um vácuo, né? Tirando o vento, e ele vai fazer uma pressão na pele. E essa pressão é que vai causar o quê? Vai causar uma circulação. Para os chineses, vai trazer energia para onde está em deficiência. Né? Lembrando que trabalha sempre com a energia. Nós continuamos recebendo algumas participações aqui pelo nosso WhatsApp. A próxima é do Carlos Alberto, mas a gente vai saber da sua participação logo, tá? Daqui a pouco a gente continua lendo as mensagens dos nossos telespectadores. Então, quer dizer que tem a ver com fogo, tem a ver com ar. Daí eu tô vendo que nós temos alguns objetos ali, né, que tem um pouco a ver com o nosso assunto de agora. Eu vou pedir pro nosso Cinegra dar uma aproximada para a gente entender o que é isso. Quais são os objetos utilizados. Aí nós temos uma ventosa, que ela é chamada ventosa magnética. Ela trabalha com o princípio do magneto dos polos yin e yang. Tá? Então ela é utilizada de forma, dentro da técnica, usando a magnetoterapia. Nós temos essa outra que é a mais comum utilizada, né? Que ela tem um objeto que cria um vácuo, né? E ela é acrílica. Né? Essa daí é a ventosoterapia mais usada porque ela é mais prática, mas você pode utilizar também as de vidro, que é utilizada com o fogo. Daí eu tô vendo que tem um outro instrumento ali dentro que parece que suga o ar, não sei como dizer. Ele é uma bomba que ele vai fazer a sucção do ar, criando vácuo dentro da ventosa, tá? Ou seja, ela vai puxar, tirar todo o ar. É por isso que quando você faz a sucção com o objeto, ele vai causar essa sucção e vai trazer a energia. O objetivo é equilibrar através da energia. E o interessante é que isso parece, inclusive, com uma brincadeira que a gente fazia quando era mais novo, né? Porque quem nunca viu, não sei, de repente um brinquedo que a gente ganhou, ou então alguma tampinha. A tampinha de caneta é a campeã. Daí tem aquele furinho na ponta e a gente vai sugando o ar e fazendo justamente esse movimento. Claro que não é exatamente esse movimento, mas é mais ou menos isso. Então tem explicação, tem tanta explicação que quando a gente era mais novo a gente já fazia sem saber, né? Isso. Então é mais ou menos assim. Você faz a sucção, né? E ela fica aí segurada. E existe a pressão, a pressão leve, a moderada até a mais forte. Vai depender do estado e do equilíbrio da pessoa. Os atletas, quando faz isso, ele puxa toda a energia para cá, né? Como eles trabalham muito com os músculos,
né? A ventosa terapia, ela traz o quê? Um relaxamento muscular, tá? Ela faz a circulação mais rápida do sangue e, ao mesmo tempo, ela causa analgesia, tá? Ou seja, como os atletas não podem tomar medicamentos, porque pode entrar no doping, aí eles utilizam essa técnica, que foi muito usada pela chinesa nas Olimpíadas passadas. Em relação à ventosa mesmo, né? A gente utiliza na área específica, na área que você quer trabalhar, na área que você quer, de repente, dar um gás, aí é onde você utiliza. Isso. Os atletas, por exemplo, né, eles usam em locais pontuais. Então, se está doendo nas costas, você vai fazer lá na costa. Se você ligar aos movimentos, né, da energia, aí você já vai trabalhar a ventosa em cima de pontos específicos que já é para aquela situação. Agora, quando a gente fala sobre esse tipo de medicina, sobre todas as terapias, existem terapias específicas para cada caso. Por exemplo, se é para a gente tratar o coração, é melhor um tipo de terapia. Se é para a gente tratar, não sei, o equilíbrio, é melhor outro tipo de terapia. Ou todas elas, de certa forma, trabalham bem com qualquer finalidade? Olha, a ventosa terapia, ela é uma técnica, né? Então, já existem protocolos específicos para o pulmão, para equilibrar a energia, para você prevenir gripes, resfriados, para lombalgia, porque tem pessoas que têm uma certa, não gosta da agulha, né? Então, você pode utilizar a técnica com a ventosa terapia. Né? No caso, os atletas nas Olimpíadas, eles não podem tomar medicamentos, né? Porque alguns podem sair no exame de doping. E o que é que eles fazem? Eles estão utilizando a ventosa terapia porque ele superestimula o músculo nos treinos, né? No campeonato. O que vai acontecer? Eles recorrem diretamente para a terapia com ventosas porque ela não precisa de medicamentos e ela tem uma atuação eficaz e comprovada já no tratamento de dores e de cansaço físico. Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa, desde criança até idoso. Só tem que fazer toda uma avaliação, porque como trabalha muito com energia, então pessoas debilitadas já tem uma certa restrição, por causa que você vai mexer com energia que a pessoa já quase que não tem. Quando é diferente de uma energia de estresse, onde você gastou energia, mas ela está mais ligada com o fator emocional, que aí você vai mexer a energia, você vai trazer um equilíbrio para aquela pessoa. Agora vamos saber de quem passou pela experiência, né? Como que é a sensação? Dói, não dói? Tá sugando a sua pele, querendo ou não, né? E às vezes quando a gente vai fazer aquelas brincadeirinhas que eu falei, inclusive não tem em casa, viu, gente? Que quando a gente vai fazer essas brincadeirinhas de sucção, ou então parecidas mesmo com a ventosa, a gente acaba se machucando. Tem gente que fica por muito tempo e aí parece que vai ficando roxo. E algumas pessoas utilizam também para finalidades um pouco exóticas, digamos assim. Então tem que ter muito cuidado. Mas no seu braço, eu vi que ficou um pouquinho vermelho, mas depois passou, ficou um pouco marcadinho, mas depois passou. Conta pra gente como que é a experiência. Se o local está com bloqueio de energia, dentro do caminho da energia que é meridiano, aí dói. E tem locais que eles ficam assim tem uns que ficam vermelhos, outros roxos, outros até preto. Mas é muito bom porque está liberando aquela energia que estava estagnada. Então, a ventosa, ela trata também pessoas com queimadura. Sabe aquelas queimaduras até de 3º grau? Agora, tudo é muito cuidado assim com o terapeuta. Trata situações assim, até em criança, que o rim, que é um órgão assim de total importância também no nosso corpo, então, às vezes a criança começa a ter problema no rim, que ele não está funcionando direito. Então, entra também essa questão da ventosa. Agora, é todo um cuidado do terapeuta, tá? E entrando também em outras modalidades dentro da medicina tradicional chinesa. A gente vê também que é comum, né? As pessoas falam, mas fica roxo, vermelho. Depende muito do equilíbrio energético da pessoa.
Se a pessoa estiver dentro do equilíbrio energético normal, você vai colocar a ventosa e colocar a pressão necessária e não vai ficar vermelho, não vai ficar roxo. Se a pessoa tiver com desequilíbrio energético, aí vai ficar vermelho, vai ficar roxo. E não se preocupe, em média 8 dias a cor ela vai sumindo. E quando você vai fazer no tratamento, né, seja ele específico, o cliente vai percebendo que aquela cor já não é mais do mesmo jeito da primeira sessão que ele fez. Por quê? Porque está causando equilíbrio, está causando a circulação de energia e está equilibrando. Então, mesmo se você colocando a ventosa, se tiver equilibrado, não vai ficar nenhuma cor. O resultado é imediato ou a gente precisa de várias sessões, de um número limite ou de um número mínimo? Como que funciona para a gente ir vendo o avanço desse paciente? Olha, depende muito de o estado energético de cada um. Mas uma coisa é certa, as pessoas elas ficam impressionadas com o tempo e a ação. Muitas vezes a pessoa entra com uma lombalgia, como já foi perguntado, e a pessoa sai andando normal, sem dor, né? Nós não fazemos milagre, é ciência dentro da medicina tradicional chinesa, que trabalha com os elementos, né, com energia. Então, aquele bloqueio ali, você vai, desbloqueia e a pessoa sai andando. Dor de cabeça, você vai lá no ponto específico, trata aquele momento, 20 minutos, a pessoa sai sem a dor de cabeça. E assim, são várias outras problemas motores, por exemplo, né? Pessoas, não consigo dor ciática, eu não consigo mexer minha perna. A pessoa faz a sessão e já sai andando, né? Antes da gente encerrar, eu vou pedir para nossa produção pôr o vídeo aí pra gente, né? A gente tem uma demonstração de como que acontece e tudo mais. Daí a gente vai explicando um pouquinho do que esse vídeo está falando. É interessante, parece, na verdade, essa técnica parece um pouco massagem também, né? Isso, é utilizado também a ventosa terapia, que é o estímulo a vácuo, é utilizado também na estética também, né? Então, aí nós temos a terapeuta Luceni trabalhando aí nas costas da cliente, né? Então, aí ela vai estar fazendo um relaxamento, né? Então, essa é a demonstração da técnica, né? Vai colocando os copos e criando o vácuo, né? Então, você faz em toda essa área paravertebral, você vai colocando e espera um determinado tempo e depois você vai analisar as cores, como é que estão as cores, tá? Existem 8 padrões de cores para você fazer uma diagnose, tá? Aí nas costas, para os chineses, existem todos os nossos órgãos, rim, fígado, energeticamente em cada parte. Eu não estou me referindo internamente, mas em cada parte. Quando você tira, você vai analisar como é que ficou cada cor nas costas. E aí você vai ver onde é que está o desequilíbrio energético dentro dos 5 elementos. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por ter trazido mais essa novidade para a gente, que é mais uma forma da gente se equilibrar emocionalmente, quanto fisicamente também. E é super interessante que a gente saiba dessas possibilidades e que hoje já tem comprovação científica e que a gente não precisa ter tanto medo como antigamente, quando era uma novidade muito, enfim, muito diferente, a gente pode dizer assim. Pois é, que bom que as Olimpíadas veio para o Brasil e que as pessoas puderam ver uma técnica que ficou famosa, muito falada, né? Isso é bom para abrir a consciência de que essa técnica é válida e já é utilizada no Brasil há muito tempo, só que era pouco falada. E como um nadador olímpico muito famoso fez uso, então, grato ao universo, e estamos aqui para ajudar e auxiliar as pessoas que precisam e muitas vezes não têm acesso ao conhecimento de uma técnica milenar maravilhosa que é a medicina tradicional chinesa e a ventosa terapia no tema de hoje. Muito obrigada. Então, é grata pela oportunidade, né? E assim, até falando assim para as pessoas se conscientizarem mais e usar essas terapias, porque são preventivas, evita as doenças degenerativas, evita muita
situação, uma depressão, que às vezes a pessoa atrapalha toda a vida, né, com uma depressão. Então, aproveite aí que tem muitas terapias maravilhosas para a pessoa ficar com uma saúde plena. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Eu ainda estou esperando por você. Tem muito estilo de vida ainda para vir para o ar aqui agora. E é claro que eu não posso deixar você esquecer que você pode enviar as suas participações para a gente através do nosso WhatsApp, que está sempre aí na sua telinha. É o 92, código de Manaus, 981 11 45 12. A gente volta já já, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí não.